Bom, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, toda pessoa que está em busca da verdade, né, toda pessoa que, vamos dizer assim, está em busca de aprender algo e de transmitir, né, esse algo que aprende de maneira concisa, de maneira responsável, de maneira comprometida realmente com a verdade, em geral, o que ele faz? Num discurso, numa palestra, numa aula, né, ou mesmo num diálogo com um amigo, o que ele procura fazer? Ele procura ser coerente, ser claro, né? Vamos dizer assim, se ele vai explicar sobre um determinado assunto, a respeito do qual ele já conseguiu estabelecer um conhecimento básico relevante, ele vai se expressar com clareza, né? E, sobretudo, vai utilizar termos de modo claro, ou seja, ele vai, na medida em que ele utiliza um termo X ou Y específico, né, que tenha várias acepções, ele vai deixar claro em qual acepção ele está usando para explicar uma determinada, é, um determinado conteúdo, contexto. Por exemplo, o nosso grande filósofo Mário Ferreira dos Santos, muito recomendado pelo professor Olavo de Carvalho, já explicava que, por exemplo, conceito, né, vem da palavra conce... são duas palavras, com e sepere, quer dizer que você conseguir organizar, captar, vamos dizer assim, enfeixar na sua mão diversas ideias, né, que vão totalizar o entendimento de uma situação, o entendimento de uma estrutura, né, de uma verdade, né? E assim ele vai fazer com diversos outros conceitos, com diversos outros termos que podemos encontrar nos bons dicionários de filosofia. Então, todo o discurso que visa a esclarecer o público e que visa a guiar o público para uma verdade de modo responsável, ele vai ter que ser sempre muito coerente, né? E, claro, nas palavras que usa. Mas em se tratando do discurso esquerdista? Olha, recentemente, ali eu estava assistindo um vídeo de algumas reações lá no Congresso sobre a eleição a eleição para presidente do deputado Jair Bolsonaro, né? Sobre a vitória de Jair Bolsonaro como presidente. Então eram prós e contras. Deputados se pronunciando a favor, né, e deputados da esquerda se pronunciando contra. E lá pelas tantas apareceu aquele Zé Manezinho, que eu detesto tanto, entre tantos deputados esquerdistas, apareceu aquele babaca daquele Glauber Braga, né? Aquele cara não discursa, né? Aquele cara fica. Parece um bebezinho chorando, né? Tadinho dele. Mas ele, né? Por mais estúpido que ele seja, ele não deixa de ser um robozinho muito bem programado para fazer um discurso, vamos dizer, convincente. Não coerente com a realidade, mas convincente. O robozinho das esquerdas, né? Das esquerdas. Então lá, pelas tantas, ele explicou, né, assim, fazendo um ataque pessoal ao recém-eleito presidente Jair Bolsonaro, ele disse: Nós não vamos sair do nosso país, nós vamos permanecer no nosso país. Pense nisso. Todo discurso de esquerda, em geral, ele tem que ser bastante ambíguo. Ele tem que ser impreciso, mas ele tem que dar a ideia de que ele tem que passar uma ideia de segurança para ludibriar a pessoa, né? Para que a pessoa fique com o espectador, né? Fique com a impressão de que o discurso, aquele que faz o discurso socialista, de fato está se interessando pelo bem dela. Quando ele se refere ao nosso país, ele enfatiza essa frase, o nosso país. Sabe o que ele quer dizer? É esse país ideal, é essa coisa que nós estamos idealizando, né? Um totalitarismo de esquerda, um totalitarismo comunista. Afinal de contas, ele é de um partido comunista. E para pensando bem, o PSOL é um partido quase terrorista, né? Mas eu gostaria que vocês pudessem lembrar aqui quando da, da, da reeleição do ex-presidente Luiz Inácio, né? Foi em 2006 que ele se reelegeu, né? Eu me lembro até hoje, eu estava no trabalho
E então apareceu na TV a posse dele. Então ele veio lá, estava todo mundo esperando, ele estava disputando com o Alckmin naquele tempo, e ele ganhou folgada do Alckmin. E então ele chegou ali todo, ele estava com uma camisa de camisa social de botões, e por baixo da camisa dele tinha uma outra camisa. Então ele veio conversando, veio, né, com aquele papinho dele, e daí o que ele fez? Ele desabotoou a camisa, né, e a, abriu, né, a camisa social, e por baixo a camisa dele estava com uma estampa que dizia o seguinte: a vitória é de vocês. Então ele falou assim: eu não vou nem me alongar nesse discurso, eu simplesmente vou declarar isso: a vitória é de vocês. É de vocês quem? A vitória. É claro que ele não esclareceu nada ali. Eu acredito que essa segunda posse dele já deve estar no YouTube, eu não procurei, mas eu me lembro exatamente desse dia. Estava eu e os meus colegas assistindo, né, aquilo, e eu me lembro que na época eu já pensei ali, falei, mas pera, eu até perguntei para eles, a vitória, para quem que ele está dizendo? E todo mundo dizia, porra, Paulo, isso é o óbvio. Eu falei, óbvio, caralho. Hum? Quando ele diz a vitória é de vocês, não do povo brasileiro, né? Estava sendo ludibriado. A vitória é de vocês. Vocês que estão ajudando a aparelhar o Estado. Não se iluda, gente. O discurso é sempre assim. É como você tem que pegar naquela linha de pensamento do grande filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Na introdução do livro Rebelião das Massas, ele fala que, ele citando alguns excertos jornalísticos, um dos pensamentos que estava lá diz: podemos usar as nossas palavras, né, e o nosso discurso tanto para revelar as nossas ideias quanto para ocultar as nossas ideias, né, os nossos pensamentos. Então ali, e o Lula, por mais analfabeto que ele seja, de forma assim, tecnicamente falando, não lê, certamente não escreve bem, mas ele é um cara que tem lábia e ele ganha. Uma vez uma aula sobre teoria do Estado, que no Paraná o professor Olavo já tinha explicado que por ele, pelo Lula ter sido apresentado ao público desde o início da sua carreira política como um símbolo ali do brasileiro, do pai dos pobres, daquele que vai representar o povo, e se comportando de maneira dócil, né, o Lulinha Paz e Amor, que tanto tempo foi, e treinando a sua lábia, aquela coisa do malandro mesmo, ele foi ganhando público. A ponto de que você pode fazer um discurso extremamente sutil e as pessoas acharem que elas estão sendo beneficiadas. Pô, ele está falando de nós, só pode estar falando do povo brasileiro. A vitória é de vocês, não é de vocês. Nunca foi, entendeu? Então tem sempre que prestar atenção, né, nesses detalhes. E a pessoa tem que estar estudando, mesmo quem não gosta de estudar, tem que achar um jeito, um canal que seja o mais fácil para você, para se informar, para se instruir, para criar uma sutileza, desenvolver uma sutileza na sua mente. Por exemplo, eu recomendo aqui, neste caso, este livro aqui, que é do René Girard. Eu comprei ele na época, acho que pela editora faz uns 12 anos já, quando estávamos começando ali, né? Quando o professor Lavo tinha aberto o curso de filosofia online. Então, é do René Girard, Mentira Romântica e Verdade Romanesca. Vou ler só um trechinho aqui. Tá. René Girard não só lança uma nova luz sobre as maiores obras-primas da literatura romanesca, como aumenta o nosso conhecimento da alma humana. Segundo ele, acreditamos-nos livres de sermos autônomos nas escolhas, seja na escolha de uma gravata ou de uma mulher, e que não passam, na verdade, de uma ilusão romântica. Ele está falando aqui do desejo mimético, que na teoria dele. É um pouco complicado, mas vale a pena. Em verdade, escolhemos apenas objetos desejados por outrem. Deste modo, René Girard percebe o fenômeno do desejo triangular, seja na publicidade, seja na galanteria, na hipocrisia, na disputa dos partidos políticos, no masoquismo, no sadismo, etc. Então, a gente tem que perceber que sempre todo discurso que não deixa clara a sua intenção,
mas que se dirija de uma maneira imprecisa a um público geral, ele tende a ludibriar. E isso está muito bem explicado também na introdução do livro do professor Olavo, O Jardim das Aflições, lá do Peçanha, lá do discurso do Peçanha, lá, que ele, naquela palestra lá sobre ciências humanas que ele tinha ouvido lá que ele tinha presenciado, né? Essas palestras, tinha assistido elas em 1990. Então, sempre preste atenção nisso aí. O discurso da esquerda, do pessoal da esquerda, está sempre carregado de uma imprecisão que parece dirigir-se ao povo e proteger o povo, quando na verdade não é. Ok? Era mais ou menos isto.